Pesquisa realizada pelo Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão aponta dados alarmantes de câncer de pênis no estado. Foram detectados de 2004 a 2014 quase 400 casos. Quase todos têm relação direta com o vírus HPV. A reportagem é de Eduardo Ericeira. Seu Joaquim não descuida. Próximo dos 50 anos, fez o exame de próstata. Hoje, aos 67 anos de idade, já foram vários check-ups. Tudo em prol da saúde. Quem tem já 45, 46, 50, importante demais por a doença que a gente vê todo dia, cada dia que passa. E segundo este médico, a prevenção é o mais importante. Trabalhar com o diagnóstico precoce é o principal na luta contra o câncer de próstata. A melhor maneira de prevenir o câncer de próstata é diagnosticá-lo precocemente. A taxa de cura beira os 90% quando o câncer é diagnosticado precocemente. Neste mês, quando se comemora o Novembro Azul, uma preocupação especial com a saúde do homem. E aí, além do câncer de próstata, também com o câncer de pênis. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Hospital Universitário, o Maranhão tem os maiores registros de câncer de pênis do mundo. Os dados são baseados em casos dos hospitais Universitário, Aldenor Abelo e de Câncer do Maranhão, tendo como referência os registros de 2004 a 2014. Foram detectados 392 casos da doença, sendo que mais de 90% têm relação direta com o HPV. A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer apontou o Maranhão como o primeiro da lista nos casos da doença, com média de 6,1 casos para cada 100 mil habitantes. O que a gente pede para a população e massifica a informação é que os homens a partir de 50 anos procurem o seu urologista e façam essa avaliação prostática anualmente. E homens que sejam da raça negra ou que tenham um histórico familiar de um parente de primeiro grau, no caso pai ou irmão com câncer de próstata, devem procurar o urologista a partir dos 45 anos e fazer essa avaliação anual. Falando nisso, a campanha Novembro Azul busca conscientizar os homens sobre o câncer de próstata e as consultas regulares. Aqui no estúdio nós convidamos o urologista Juliano Moura. Vem para cá, Juliano, vamos conversar a respeito desse tema. E quero avisar aí a macharada, os meus amigos, que podem me fazer as perguntas, viu? Eu sei que a Cerola já veio aqui, ó. Já veio para fazer. Pedrinho também. Seja bem-vindo, Juliano. Tudo bem? Obrigado. A gente trata desse tema, às vezes, até com um pouco mais de humor, para poder quebrar o gelo, porque tem ainda preconceito, não tem? Sim, ainda existe um certo preconceito, né? A gente nota que diminuiu esse preconceito. O homem já está mais consciente da importância da prevenção, mas existe sim. Eu acho que a brincadeira, a comédia faz parte do brasileiro de uma forma geral. E não serve, inclusive, para a gente poder quebrar a barreira, exatamente, de conversar quebrar sobre um pouco o gelo, assunto, né? Quebrar o gelo e tal. Exatamente. Aí eu tenho um amigo aqui na TV que ele diz, eu estou fazendo toda semana o exame. Pode? Não pode. Não, você está errado. Tem alguma coisa de errado com a pipoca. Já estou até sabendo que é pipoca aí. Né? Mas ele perguntou se dói, Juliano, fazer o exame do toque. Olha, normalmente o exame de toque não é doloroso, tá? Existem situações em que o paciente queixa de dor e a gente desconfia de alguma patologia. Mas a rigor não é doloroso, é um exame bem rápido e... É rapidinho, né? Bem rápido e não é desconfortável a rigor, entendeu? Caso tenha doença, a gente pode perceber se o paciente queixa de algum desconforto ou dor. Se tiver algum desconforto exagerado, então já denota ele que tem algum tipo de problema, é isso? Isso, a gente já pode desconfiar de algumas patologias, como inflamações ou até mesmo alterações do canal anal decorrente de outras doenças. Juliano, e ainda é o exame mais eficiente? Sim. Há estudos mostrando que a ressonância vem trazendo vantagem, mas para casos selecionados. Em casos gerais, por ser um exame barato e rápido de fazer, ele ainda continua muito eficiente e acaba sendo a primeira escolha ainda. Mas a ressonância, ela, se fizer, ela elimina o exame do toque? Não elimina de forma alguma. Ela serve para a gente como um complemento do rastreamento, em casos selecionados. Se tem alguma dúvida e eu quero aprofundar o diagnóstico, ter uma certeza maior para poder indicar uma biópsia, eu lanço mão da ressonância. Tá, mas então a ressonância ela é depois? Seria depois? Seria posterior, então ela não serve para substituir? Não substitui. Exame de sangue também não, nada disso? O exame de sangue é complemento. A gente, também? Quando eu faço apenas o toque, a chance de eu descobrir um tumor é de 60%, enquanto com o exame de sangue puramente 70%. Quando eu junto os dois, essa acurácia sobe para 80% de chance de eu dar um diagnóstico. Então eles têm valor juntos. Quando tu diz assim que é rapidinho, tem diferença de paciente para paciente ou em média demora o quê?
Diferença de paciente para paciente, porém não ultrapassa 20 segundos, 30 segundos, Rápido é muito mesmo, rápido, bem rápido. Muito rápido mesmo. Agora, questão de idade, se fala de depois dos 40 anos, mas isso é uma regra? Depois dos 40 já tem que fazer? Como é que é? O número não é cabalístico, ele é baseado em estudos científicos e na probabilidade de acontecer a doença. A maioria dos pacientes desenvolve o tumor a partir dos 50 anos, então isso é que é o start para fazer o screening na população geral. O que é o screening? O rastreamento que a gente fala. E quando tem história familiar, ou o paciente é negro, ou tem história familiar, ou obesidade mórbida, a gente orienta que faça isso a partir dos 45, porque existe uma chance maior de... Então não é 40, não, é 45. 45 ou 50. Tá, 45 então para quem está digamos assim, num grupo que tem uma probabilidade maior de acontecer. Isso, exatamente. Por que o negro tem a probabilidade maior de acontecer? Alguns estudos mostram que são por alteração no metabolismo das gorduras. Então ele tem um gene que propicia a desenvolver alterações celulares precocemente. Não é de todo certo, mas caminho nesse sentido a pesquisa. Tá, então, digamos, a partir dos 45 anos para um determinado grupo, 50 no geral, no geralzão. Isso. E aí faz de quanto em quanto tempo? No tocante à campanha, a gente faz anual. Porém, aqueles que têm acesso médico, a gente orienta que faça de 6 em 6 meses. Porque nessa idade também tem outras doenças que podem acometer, não só necessariamente o câncer. Então a gente tem como fazer avaliações do aumento benigno da próstata, de alterações de inflamação ou infecções que podem acontecer porventura nessa idade também. Agora, quando a gente fala de câncer, por exemplo, de mama nas mulheres, a gente sempre lembra da questão do histórico. Quem tem histórico na família tem que ter maior cuidado. No caso dos homens, a mesma coisa? A mesma coisa, tiver histórico de câncer de próstata e também do próprio câncer de mama, porque a expressão genética do câncer de mama também é a expressão genética de próstata. Tá, vamos lá. Então, se na minha família já tiver um histórico nas mulheres... De câncer de mama... Eu já tenho que tomar cuidado comigo. Isso, em parentes de primeiro grau. Outra coisa que essa eu não sabia. Essa é importante a gente dar essas informações. É uma informação importante isso, porque a incidência de câncer de mama também é grande. Daí tem o Outubro Rosa, né, que chama muita atenção para isso. Quando a pessoa já está com alguma alteração na próstata, isso já consegue ser sentido ou é silencioso também? Olha, para câncer não há sintoma específico. O paciente tem que ser rastreado mesmo, porque para demonstrar um sintoma já é uma doença avançada. Agora, existem alterações da próstata que levam a sintomas e isso faz com que o paciente tenha que procurar o urologista. Por exemplo, diminuição do jato da urina, dificuldade para começar a urinar, levantar várias vezes à noite para urinar, são sintomas de doenças prostáticas. Agora, Juliano, quais são as alterações que acontecem? Ela incha, ela endurece? O que acontece e o que se sente no toque? Na próstata da doença de câncer, a gente sente endurecimento ou caroços na próstata. Tá. E quem toma medicamentos para coração, hipertensão, tem indicativo? Existe alguma diferença? Não há diferença. Essa população é considerada a população normal, pode fazer os exames da mesma forma. É claro que se tiver indicação de uma cirurgia, a gente vai estudar bem se esse paciente tem condições de operar ou continuar o tratamento. Mas para rastreamento é igual. E nem precisa parar também de tomar os medicamentos? De tomar nada, não tem necessidade de parar de tomar nada. Agora, para a gente encerrar, Juliano, aquelas recomendações básicas que a gente sempre dá, elas servem também nesse caso? Alimentação, exercício físico, rotina de vida saudável, ajuda a prevenir? Ajuda sim. Já tem trabalhos mostrando que obesidade aumenta em 30% a chance de desenvolver um câncer. Então hoje a obesidade não é só questão estética, é questão de saúde mesmo. Então a gente orienta isso, né? Alimentação saudável, práticas esportivas e o cuidado fazendo o rastreamento. Porque o câncer mesmo ele tem um fator genético. Então se você nasceu com uma predisposição, você vai ter em determinado momento da vida. Se você não tiver uma vida adequada, você pode acelerar esse processo e ter muito novo. Ou seja, ter uma boa vida, com bons cuidados, com bons hábitos e fazer o acompanhamento rotineiro. Quanto mais cedo descobre, mais fácil o tratamento. Isso aí a gente sempre fala aqui como mantra, mas é preciso dizer toda vez que a gente toca nesse assunto, né? Exatamente. Por isso que é importante essa questão da campanha anual, de incentivar as pessoas a visitarem o médico, a fazer o exame, porque quanto mais cedo descobre, o que a gente pode dizer em relação à cura, tratamento e cura? Então, a gente acabou até de ver a reportagem, o Dr. Elimilson, nosso colega, até falou bem que quando eu diagnostico cedo, eu tenho uma chance de cura que beira 90%. Então é uma chance muito grande de cura.
Agora, infelizmente, 25% dos casos, ou seja, um quarto dos casos, a gente tem diagnosticado avançado. E acaba perdendo 20% dos pacientes, eles morrem por conta dessa doença. E opera também, Juliano? Pode ser cirúrgico, cada caso é individualizado. A gente pode lançar mão da cirurgia, da radioterapia e ou da quimioterapia junto com essas modalidades de tratamento. Todas elas têm efetividade, é lógico que eu tenho que estadiar, saber qual é o grau desse tumor antes de indicar a terapia. Aí faz o quê? Tira a próstata? A gente retira a próstata e as vesículas seminais e reconstrói, unindo a bexiga à uretra para devolver o trato urinário ao paciente. É isso que eu me perguntava, qual é a falta que isso faz, né? A pessoa pode ter uma vida normal depois disso? Tem vida normal, né? Só que a própria cirurgia, é inerente dela, da técnica cirúrgica, a chance de ter impotência sexual, tá? Ela beira 40% a 50% de chance. E isso em razão da cirurgia em si, da técnica, não de erro, não tem nada a ver com erro. Correto. Ela é inerente à técnica cirúrgica. E pode ter incontinência urinária, que é perda urinária involuntária, o paciente pode desenvolver com isso. Isso é pequeno percentual, em torno de 5% dos pacientes. Mas é preciso saber que pode acontecer, e a gente sempre enfatiza. E o médico conversa isso de maneira bem e quando transparente. Isso. Eu costumo dizer para os pacientes que quando a gente vai operar alguém, a gente põe numa balança o risco e o benefício. Eu justifico se os riscos que ele está correndo vão trazer benefício para ele em detrimento do tratamento. Se esse risco for maior, a gente muitas das vezes evita até de operar para não piorar a qualidade de vida do doente. Juliano, pode encerrar aí se você quiser dar algum recado aí para a gente poder ir para o intervalo. O recado é repetitivo, só dizer aos homens que devem procurar cada vez mais cedo o urologista, não só no tocante à próstata, mas outras patologias. E eu ainda diria mais, na idade jovem, na iniciação sexual, já que as DSTs têm sido também muita causa de transtorno na vida sexual dos iniciantes, né? E fica a dica do Novembro Azul para que todos aproveitem e tenham acesso ao urologista para conhecer mais do nosso trabalho e prevenir sua saúde. Obrigado pela oportunidade. Juliano Moura, urologista, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Muito obrigado mesmo, tá? Valeu, um abraço.